Finalmente estreou o Wonder Man, a primeira produção da Marvel em 2026. Mas a pergunta que não quer calar é: o Wonder Man é um mutante no UCM ou não? A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo, que é a análise completa de todos os 8 episódios que a gente assistiu das 11 da noite até agora, cerca de 3 horas da manhã, no momento em que eu gravo esse vídeo. Olha aqui, ó, 3h16 da manhã. E eu aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, para você ver o nível de comprometimento aqui com você que me assiste, então já se inscreve no canal para você não perder mais nada de todo o universo cinematográfico da Marvel, a cobertura completa, aí sim, de algo que vai valer a pena, como o filme do Homem-Aranha, o filme de Vingadores Doomsday e a série do Demolidor, além de X-Men 97, que também estreia esse ano, é aqui. Então, se a gente está cobrindo o Wonder Man, imagino que a gente não faz e está fazendo já desde o ano passado, né? Com todas essas outras produções. Então fica com a gente aqui, se inscreva para de fato não perder mais nada. No final do vídeo eu vou revelar e comentar sobre essa parte do Wonder Man ser um mutante. Mas agora, para abrir o vídeo, eu quero comentar uma questão. Porque assim, eu venho observado que as séries da Marvel no Disney Plus, elas podem ser mais úteis se elas forem um complemento ao que a gente vê no cinema. E aí, quando eu disse isso já em outras produções, muitos me chamaram de louco, falaram que isso não podia acontecer, né, e que as séries tinham que ser algo importante para o UCM. Sinceramente, de todas as séries que a gente teve até agora, qual que foi importante? Loki, sem sombra de dúvidas, né? E WandaVision. Foi importante ali para a história da Wanda, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E meio que acabou também, vai ter a série do Visão esse ano. E aí a gente encerra ali, também teve Agatha e tal. Mas de importante mesmo para essa história de multiverso, só Loki. As outras séries agradaram um pouquinho aqui ou ali, né? O Demolidor é uma boa série, mas não acrescentem nada para Vingadores Doomsday, né? E aqui de novo, se não tivesse o selo Marvel Studios e se a gente não soubesse que o Wonder Man, né, o Magnum, é um personagem da Marvel nos quadrinhos, tanto faz, tanto fez. Poderia ser uma série genérica de super-herói da Netflix. Porém, aí é que tá. A gente entra no segundo item aqui da minha lista. Assim, foi uma madrugada de tortura para assistir essa série que não tem nenhum motivo para ela existir. Ela não tem história e eu provo isso para vocês. Quem assistiu vai captar a mensagem e quem não assistiu vai entender agora o que eu quero dizer. Sempre no começo de cada episódio tem aquele, né, anteriormente na série, para mostrar algo que foi importante e que foi mostrado anteriormente e que vai ser importante para o episódio que a gente vai assistir na sequência. Eles sempre reprisavam as mesmas cenas, as mesmas coisas. Porque assim, essa série, que tem aí quase que 4 horas de duração, poderia ter sido resumida para cerca de 2 horas e ter virado um filme. Só que ninguém assistia esse filme. Porque é chato. É uma história que não tem o que contar. É muito legal a relação do Simon Williams com o Trevor, o épico e eterno Mandarim de Homem de Ferro 3. Acabou virando uma lenda, né? Toda a história daquele Mandarim, a gente não gostando depois do filme do Shang-Chi e tal. Mas, tirando a amizade dos dois e a boa atuação desses dois atores que de fato são muito bons, a história não tem nem pé nem cabeça. Ela não tem motivo para existir, ela não acrescenta praticamente em nada para o CM, o que comprova o meu item anterior, de que é um complemento, e eles poderiam ter cortado muita coisa, eles poderiam ter tirado muita coisa. Muita coisa que você está assistindo ali está dando vergonha alheia. E assim, uma das coisas que me animou para ver a série é que os críticos estavam elogiando a série. E me desculpa, alguém elogiar essa série é brincadeira. Olha, ela até é melhor, principalmente na direção, porque o Destin Daniel Cretton é muito bom. Ele dirigiu o filme do Shang-Chi com cenas de ação épicas. Uma pena que aqui não tem nenhuma cena de ação nessa série. Sim, uma série de super-herói que não tem cena de ação. Não tem nada. Não tem vilão, não tem absolutamente nada.
Eles tentam criar uma tensão do controle de danos com aquele cara que já tinha aparecido no filme do Homem-Aranha, que também tinha perseguido a Miss Marvel na série dela, e não tem tensão nenhuma envolvendo esse controle de danos. O melhor momento da série é um momento onde o Trevor ele volta a ser um mandarim, tá? Eu vou deixar assim meio em aberto para não dar muito spoiler, mas assim também. Se eu vier aqui e eu conto em 1 minuto a história da série, eu posso contar em 1 minuto a história dessa série. Então assim, de fato a gente viu a Marvel tentando corrigir erros nesse meio do caminho. Porque essa série ela foi desenvolvida quando estava naquela história de ter muita produção para o Disney Plus para meio que fazer valer, né, o Disney Plus existir. E aí depois a Marvel acabou voltando atrás, porque viu que estava produzindo muito com pouca qualidade. E aí nesse meio do caminho eles não podiam cancelar contratos que eles tinham. Então eles foram lançando a toque de caixa muita coisa, que de fato foi lançada nesses últimos 2, 3 anos para cá. Mas ainda assim, Coração de Ferro, eu entendi que foi um negócio legal, mesmo o Mephisto chegando atrasado, ele chegou, e de certa forma me pegou um pouco a série da Coração de Ferro. E aí eu digo pra você, se a gente reclamou de She-Hulk que não tem história, aqueles casinhos semanais de She-Hulk conseguiram me chamar mais a atenção do que aqui. De novo, a direção é boa, os atores principais são bons, mas para mim a principal coisa de um filme, de uma série, é a história. E como eu disse, essa série não tem história. Foram 4 horas, quase 4 horas, assistindo isso e foi uma tortura. O tempo não passava, eu ia de um episódio para o outro, eu não via a hora de acabar. A sorte que são episódios curtos, de 30 minutos mais ou menos cada um, né, desconsiderando os créditos. Então acabou passando mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que eu ia até umas 6 da manhã assistindo isso. E menos mal. Mas mesmo assim, muita coisa poderia ter feita. E poderia ter sido feita, né, para ser melhorado. Só que aí vem a questão novamente. A Marvel soltou tudo de uma vez porque não podia cancelar ou não quis cancelar. E para se livrar logo do problema. Pronto, lançamos, tá aí, cumprimos o combinado, tá lançado. Mas assim, eu de maneira alguma posso recomendar que você assista isso, porque eu estaria indo contra aquilo que eu acredito e contra a sinceridade que eu sempre coloco aqui no canal. E agora se liga no sorteio que a gente está fazendo aqui em garrafinha da Marvel e da DC. Sim, para participar desse sorteio, você tem apenas que responder o formulário que está aqui embaixo no vídeo. Você preenche o formulário e aí você fala, ó, quero concorrer ao sorteio da Marvel, quero o sorteio da DC, ou quero os dois sorteios, tá? Então participe do nosso sorteio e eu quero entregar esse prêmio para você o quanto antes, tá? Assim que a gente atingir o número mínimo de participantes, a gente vai fazer esse sorteio. Eu quero ver essas garrafinhas aqui chegando na sua casa, tá? Então participe agora do sorteio das garrafinhas da Marvel e da DC. E o terceiro e último ponto, o Wonder Man, o Magnum, né, o Simon Williams, ele é um mutante? Há uns dias atrás, cerca de uma semana, né, antes do lançamento da série, o Majestic, que é um insider não muito confiável, tinha postado alguns spoilers da série. Né, eu vi, falei, tá, mas esse cara aí não é confiável, e eu deixei quieto. E ele citava que o Wonder Man era um mutante. Gente, é o seguinte, uma coisa é querer ganhar clique em cima de palavras que a gente sabe que chamam a atenção, e a outra coisa é a verdade por cima de tudo. Em nenhum momento na série eles usam o termo mutante. O controle de danos está atrás do Simon Williams porque diz que ele é perigoso porque ele tem superpoderes. É bem verdade que, se não me engano, logo no primeiro episódio, o Simon ele diz que não sabe de onde vieram os poderes dele e ele tem esses poderes desde criança. Agora, se ele nasceu com esses poderes, se ele adquiriu por causa de alguma coisa que aconteceu e que não foi mostrada, isso a gente não tem como dizer. A gente não tem como dizer que ele tem o gene X de mutante e tal. A gente não tem como dizer, porque esse termo não é dito. Diferentemente de em Miss Marvel, quando eles falam que ela é uma mutante e toca
a musiquinha dos X-Men. Manja? Então, querer bater nessa tecla, falar que ele é um mutante, isso não é confirmado. Tudo leva a crer que pode ser que seja. Mas, sinceramente, qual a chance da gente ver esse personagem de novo? Eu acho que a gente nunca mais vai ver. Então, tanto faz, tanto fez. Se você quiser falar pra mim, João, eu acho que ele é um mutante. Legal. Se você quiser virar pra mim e falar, eu acho que ele não é um mutante. Legal. Porque tanto faz, tanto fez. She-Hulk ainda conseguiu ter alguma polêmica por trás daquela série. Miss Marvel ainda tinha algumas ideias interessantes. Aqui, a única coisa que de fato se salva é a dupla de atores protagonistas e o diretor Destin Daniel Cretton, que é o diretor de Homem-Aranha 4, que estreia nesse ano, no mês de julho. E a cobertura completa é aqui no canal, então se inscreva aqui para você ter uma pessoa que sempre te joga a real. Você pode ter assistido a série e gostado, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que eu senti da série. E para mim não valeu a pena, não recomendo que você assista, mas fique inscrito aqui porque aqui eu sempre te jogo a real, aquilo que eu tô sentindo, sem pensar em agradar fulano, ciclano, né? Porque aqui para mim o peso do like é apenas a sinceridade. Então se você sentiu sinceridade no meu depoimento aqui, se inscreva e deixa um like, que é muito importante também para que esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente possa espalhar a verdade, para que mais pessoas, mais fãs da Marvel, saibam tudo, mas tudo mesmo sobre o UCM, beleza? E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar ligado aqui no canal com a gente.